Caros amigos, estamos iniciando o nosso programa Nos Caminhos da História. Estamos hoje no Parque da Harmonia em Porto Alegre, no acampamento Farroupilha. E vamos conversar aqui com Nilza Lessa. Ela vai nos contar a sua história. Logo depois desse nosso intervalo de introdução. Não saia daí. Estamos de volta aqui nos Caminhos da História. Vamos conversar hoje com Nilza Lessa, ou, na primeira parte, com Nilza Gonçalves. Gonçalves era o sobrenome dela de solteira, depois Lessa por conta do seu marido. Nilza, a senhora vai contar para as pessoas que nos assistem a partir deste momento quem é Nilza Lessa, de onde veio, o que fez, a sua trajetória. Pois não. Começa que eu nasci em Santana do Livramento e então comecei a estudar na cidade, depois vim para outra cidade da fronteira, Uruguaiana, no Colégio União, em Uruguaiana. Me formei professora e comecei a trabalhar noutra cidade da fronteira, São Borja, na Cordelaria Nacional do Rincão, onde o Exército criava cavalos para o Exército. Muito interessante esse tipo de experiência, porque era uma vila militar, com todo o contexto de uma vila militar. As crianças eram muito bem educadas, porque tinham ancestrais. Então, não foi difícil no começo, mas logo depois que terminou o primeiro estágio, eu fui para uma cidade de São Luís Gonzaga. Aí peguei o povo em geral, não estavam tão selecionados, mas foi uma experiência muito boa. Gostei de São Luís Gonzaga, conheci o Jaime Caetano Brau já nessa cidade, que era o nome da cidade. Muito legal que ele era e muito bem quisto na cidade. Depois voltei para Uruguaiana. Aí resolvi estudar serviço social. Então vim para Porto Alegre. Então em 1958. Vim para Porto Alegre e fiz vestibular, porque uma amiga minha, com quem eu também convivia, me perguntou: o que nós vamos fazer o ano que vem? Eu vou para a faculdade. E quanto vai fazer vestibular? Nem eu sabia que tinha vestibular. Vamos qualquer dia, qualquer hora que precise. Então, fiz inscrição, fizemos o concurso normal de todo mundo e passei. Fiquei muito feliz e comecei a frequentar. Quando eu já estava no segundo ano de serviço social, eu, num dia qualquer da semana, aconteceu um lançamento de um livro que tinha sido premiado pela Academia Brasileira de Letras, um livro sobre o Rio Grande do Sul. Então eu me dispus a ir na livraria onde aconteceria isto. Quando eu cheguei lá, o escritor premiado era Luiz Carlos Barbosa Lessa. Terminada a audiência do livro, aos autógrafos, ele nos convidou, eu e a minha amiga, para jantarmos. E fomos jantar junto. E daí nunca mais. Passamos 42 anos nesse convívio. Foi o tempo que durou o nosso casamento, que aconteceu. Eu o conheci em outubro, nosso casamento em fevereiro. Foi muito rápido o conhecimento. E o convívio durou todo esse tempo. Uma pena, só esse tempo. Mas, Nilza, a senhora disse que nasceu em Santana do Livramento, tá? E que veio para Porto Alegre em 58.
Antes disso andou por São Borja e São Luís. E veio conhecer o Luiz Carlos aqui em Porto Alegre. Então a senhora só me diga o seguinte: quando é que a senhora nasceu, que a senhora não falou? É que aí nós queremos saber a sua idade, se a senhora permitir, né? É evidente, tá? E depois que casou com o Lessa, o que a senhora continuou fazendo e como é que foi aí, filhos e tal, onde é que moraram, tá? Eu nasci em Santana do Livramento em 1932, portanto eu estou com 87 anos já, bem vividos. Então aconteceu que quando casamos, depois fomos morar em São Paulo, porque o Lessa já era produtor de TV em São Paulo. E ele tinha vindo aqui passar um tempo em Porto Alegre, quando veio lançar o livro desse, premiado. Aí fomos de volta para São Paulo. Eu estranhando muito, e saí do Rio Grande do Sul pela primeira vez, fui morar em São Paulo. E morei 15 anos no mesmo lugar, bem no centro de São Paulo, que era a Avenida 9 de Julho, próximo ao Viaduto Chá. Central muito de São Paulo. Nessa cidade vivemos 15 anos. E nós tivemos 2 filhos, Guilherme e a Valéria. Guilherme nasceu em 60, no fim do ano, bem no último mês, e a Valéria nasceu em 1º de abril. E? 4 anos depois. Então, a Valéria mora atualmente nos Estados Unidos e o Guilherme já está aposentado como administrador aqui mesmo em Porto Alegre. Então, os 2 filhos e, felizmente, todo mundo bem. Quantos netos a senhora tem? 2 netos. Tenho 2 netos, o Caio e o André. São americanos os 2. De pai judeu com mãe brasileira. E eles estão lá, também fazendo já faculdade, os 2. Quando é que voltaram de São Paulo para cá? Vieram direto para Porto Alegre? Foram para Camaquã? Como é que foi essa história? Nós voltamos para Porto Alegre. E ficamos 15 anos morando em São Paulo e viemos para Porto Alegre. Aqui, depois de outros 15 anos morando em Porto Alegre, fomos para o interior de Camaquã, que o Lessa gostaria de ter ido para Piratini, mas não teve condições de comprar um sítio como ele queria lá. E o mais próximo que se achou foi Camaquã. Aí era um lugar muito bonito, tinha uma cachoeira linda de 65 metros de queda no pátio da casa, bem legal. E no Arroio Duro, que fica a 30 minutos da cidade de Camaquã, em Santa Alta, um lugar muito bonito, e todo o morro que tinha do lado ou na frente da casa, que ia até 408 metros, era só erva mate. Daí que eu mesmo aprendi a fazer a erva mate, aproveitando a água do rio, e fizemos um monjolo, que era uma engenhoca bem do interior do Rio Grande do Sul. Sempre quando tinha água se usava essa modalidade de moedor. Bem interessante. Eu tive a oportunidade de estar lá. Nós fizemos um acendimento que chama crioula lá na sua casa, né? E a senhora nessa época produzia erva mate em casa e vendia? Vendia. Criamos, e também chás, plantamos muitos chás, porque tinha já nativo muitos deles. Então a gente complementou com o que achava necessário e criamos com os chás uns travesseiros para tranquilidade,
o travesseiro com o chá dava um bom dormir. Porque secava o chá e fazia travesseiros pequenos, que ajudava ao descanso. Muito bom. Em São Paulo, a senhora deu aula lá também, ou só cuidou da casa, só criou os filhos? Como é que a senhora viveu lá em São Paulo? Tive uma experiência muito interessante. Eu fui produtora de TV lá também, porque como o Lessa já tinha essa profissão, e eu ajudava a trabalhar e no fim eu também trabalhava junto com ele ou separadamente quando tínhamos um escritório de eventos que fazíamos principalmente alguma coisa com churrasco, aniversários, festas, promoções. Tanto que nós fizemos um lançamento muito grande, foi a maior festa que nós fizemos, o lançamento do F600, que era um caminhão Ford e que veio em Ford II aqui no Brasil, e nós fizemos churrasco para ele. Olha só, mas isso foi no início dos anos 60? E ainda nos 60. Depois ficamos 15 anos lá, aí resolvemos voltar, porque eu perdi uma irmã que tinha filhos e eu não podia ficar com as crianças em São Paulo, porque eu teria que cuidar das crianças. Nós não poderíamos ficar com 4 ou 5 filhos lá. Então resolvemos voltar, porque seria mais fácil o cuidado com eles aqui, porque aí não seriam mais 2 filhos, a Valéria e o Guilherme, mais os sobrinhos meus. Foi muito interessante a experiência também. Bom, a senhora falou que perdeu uma irmã, eu já aproveito para lhe perguntar quantos irmãos vocês são? Nós éramos 3 mulheres. 3? 3. Mas as 2 irmãs hoje são falecidas ou tem uma viva ainda? Não, as 2 são falecidas já. 2 falecidas. Quando voltaram de São Paulo, vocês vieram para Porto Alegre. E o Lessa acabou sendo secretário de Estado da Cultura. Foi imediatamente ou teve um tempo aí? Não, tivemos um tempo. E que ele continuou fazendo os trabalhos dele de eventos. E aí depois ele foi convidado pelo governador Amaral de Souza, que tinha sido seu colega de faculdade, para que ele voltasse à atividade do Estado. Até tínhamos um amigo que também daquela época, o Ariosto Pereira, que não se conformava do Lessa não ser empregado do Estado. Tinha que ser empregado do Estado. Foi bem interessante. Depois ele trabalhou na Corsã e depois o Amaral de Souza o convidou para ser secretário de Cultura. Aí que ele criou a Casa de Cultura Mário Quintana. Antes de ser secretário, o Lessa trabalhou na Corsã. Corsã. E ele criou um jornal na Corsã. Criou um jornal que era bem interessante, porque não tinha antes, aí ele veio e fez. Então é mais um jornal, é o segundo jornal fora do circuito geral que ele fazia. Ele fez o Gonzaguiano em Pelotas, no ginásio Gonzaga. E depois fez o jornalzinho da Fonte do Corsã. Muito bem. Nós estamos falando aqui com Nilza Gonçalves Lessa, a esposa, né, viúva de Luiz Carlos Barbosa Lessa, sem dúvida nenhuma o mais importante ideólogo do tradicionalismo gaúcho. Tá? Também pesquisador, homem das letras, escreveu muitos livros, fez muitas músicas, escreveu teatro. Mas sobre Barbosa Lessa nós vamos falar depois do intervalo. Então daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão.
a erva mate barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Estamos de volta nos caminhos da história. Aqui nós conversamos com gente que tem história para contar. E é por isso que nós estamos conversando hoje com Nilza Lessa, essa mulher de 86, 87 anos de idade, que viveu 40 e tantos anos com Luiz Carlos Barbosa Lessa, essa mulher que nasceu na fronteira, que veio para Porto Alegre, que acompanhou o marido em São Paulo, que teve 2 filhos, tem 2 netos que moram nos Estados Unidos, e que está aqui nos contando e nos contou até agora a história dela. Agora, nesse segundo momento, nós vamos conversar com a Nilza e conversar um pouco sobre o Lessa, o Luiz Carlos, né? E eu queria que a Nilza procurasse, assim, esquecer um pouquinho que foi a mulher dele, a amante dele, a parceira dele, e desse para nós, assim, a impressão do Lessa intelectual, do Lessa pensador. Essa ideia que eu gostaria de... O que a senhora tem para dizer sobre isso? O Lessa começou muito cedo com literatura, que ele teve sempre uma boa parceria. Ele é filho de um médico e de uma senhora que tocava violino em Pelotas. Então, começa por aí a base de educação dele. O Lessa gostava de música e fez músicas. E em São Paulo, quando ele trabalhou lá, ele já era produtor de TV. Então, já tinha um livro premiado, que foi Os Guachos, o primeiro livro que ele escreveu, sobre o Rio Grande do Sul, não especificamente estado, mas costumes daqui, do estado. Depois disso, quando tivemos que voltar, outra vez o Lessa continuou trabalhando em literatura bastante, e ele tinha ido para São Paulo por causa do que incendiaram o jornal que ele trabalhava, que era o Diário de Notícias, aqui em Porto Alegre. Então, e logo que chegou em São Paulo, foi conhecer como funcionava a TV, que nunca tinha visto, e aí se aperfeiçoou, talvez, a trabalhar com TV e na TV, que é bem diferente. Então, teve bons trabalhos, e interessantes até. Como eu já contei, teve lançamentos de eventos muito dinâmicos, com muitos eventos. E essa fez uma particularidade boa. Nesse intervalo dele, antes de ser produtor, ele viajou o Brasil todo com um gravador, que era uma coisa bem rara na época, gravou todas as festas populares brasileiras. E tem ainda tudo gravado, tudo que ele conseguiu. Então ele conhecia os costumes de todo o Brasil, e era uma das especialidades dele. E depois dele parar de produzir, emprestou esse material, e a única pessoa no Brasil que escutou tudo que ele gravou, que guardou e que apreciava bastante, é o Chico Buarque, em São Paulo. Daí ele ia todas as tardes de sábado, não ia na faculdade nessa época, e ele então escutou tudo que o Lessa gravou. Então também o Chico sabe muita coisa do Brasil. Isso é bom. Bom, a senhora falou de um dos livros do Barbosa Lessa, Os Guachos, que eu me permito dizer
junto com outros 2 livros, para mim pelo menos, o Dom Segundo Sombra, que é um livro de um argentino, Ricardo Giraldes. Ele é talvez o melhor retrato do que seja o gaúcho, dos costumes do gaúcho. E sobre o livro de Dom Segundo Sombra, os guachos do Barbosa Lessa têm uma vantagem, na minha forma de ver pelo menos, porque o Giraldes fala do homem somente, e o Lessa ele descreve o gaúcho, o Zacarias, que é o gaúcho, né? O Zacarias é a figura central do livro do Barbosa, mas ele fala da mulher, das mulheres, como é que eram as mulheres, né? Nas estâncias, as parceiras, né? As companheiras, coisa que o Ricardo Giraldes não faz, né? Não faz. Mas tá bem. Mas o Barbosa Lessa teve muitos livros publicados. A senhora saberia de cabeça quantos livros são? Não saberia. Nem recebendo ainda hoje os direitos autorais. Mas não sei todos, não, com certeza. Mas felizmente vendeu bem na época, né? Até hoje, né? Até hoje. Eu sei, os guachos, se eu tivesse que recomendar livros para quem queira conhecer o Rio Grande, história do Rio Grande do Sul, eu diria, leia os guachos, leia Nativismo, um livreto pequeno, tá? De bolso, quase um livreto de bolso, muito, muito interessante. Para Rio Grande do Sul, prazer em conhecê-lo. É um livro muito, muito interessante, né? Muito, muito legal. E ele tem uma obra farta de livros. E ele tem muitas músicas. Tá? A senhora me diga assim umas 3, 4 músicas daquelas mais antigas que tem gente que nem sabe que é do Barbosa Lessa. Então, primeiro é Negrinho do Pastoreio, que é uma lenda gaúcha muito famosa e que ele fez a música que deu muito bem, muito certo também, porque a música é muito bonitinha. Então, aliás, as pessoas que vão nos assistir vão ouvir um pouco do Negrinho do Pastoreio, tá? Da música Negrinho do Pastoreio, que é do Barbosa Lessa, que é uma composição realmente muito, muito interessante, tá? Negrinho do pastoreio, acendo essa vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão. Eu te acendo essa velhinha, nela está meu coração. Quero rever o meu pago coloreado de pitanga. Quero ver a gauchinha brincando na água da sanga. Quero trotear nas coxilhas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade, que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade. E além do Negrinho do Pastoreio? ai, deixa eu lembrar quais. Tem várias, graças a Deus. Balseiro do Rio Uruguai é uma que toca bastante hoje em dia.
E é muito interessante a história porque é muito autêntica. A figura que descreve na música, tu está enxergando como uma fotografia. Balseiros do Rio Uruguai. Bem interessante. E assim como essa... O Lessa tem muitas músicas gravadas realmente. Mas ele escreveu também teatro. Tem uma peça destacada que se chamava Não Te Assustes, Zacarias, é isso, né? Não Te Assustes, Zacarias, que era uma festa de casamento em que ele escreveu para mostrar como eram as danças. E para ter as danças sem um motivo ficaria muito difícil. Então, sendo um casamento, teria a festa do casamento onde havia as danças. Muito interessante. A senhora alguma vez fez parte de alguma peça de teatro que ele escreveu, não? Não. Conheci o Lessa depois que ele já tinha encenado em 68 cidades do Rio Grande do Sul o Não Te Assustes, Zacarias. Tanto que eu era professor em São Luís Gonzaga e vi o anúncio no jornal da cidade, a promoção, e quando nós fomos buscar ingresso, o Lessa já tinha viajado para ir produzir em outra cidade, preparar o tempo para fazer já em outra cidade. Então, bem interessante. Essa peça também ele apresentou em São Paulo, não? A senhora sabe? Apresentou em São Paulo. Primeiro foi em São Paulo, onde ele... E no Rio Grande do Sul, em 68 cidades. Muito bem. O Luiz Carlos Barbosa Lessa, ele é nascido em Piratini, a senhora já falou, filho do pai médico e a mãe... de casa, mas tocava piano, né? A violino. Ela era violinista. Maravilha. E o Barbosa Lessa faleceu em Camaquã, no hospital de Camaquã, inclusive, né? A senhora lembra o ano? Eu acho que lembro. Eu vou lhe contar uma história. Posso lhe contar uma história aqui? Uma história interessante. Eu estava em Arambaré. E nós temos um amigo comum que morava em Arambaré, que era o prefeito de Arambaré. Tá? Aí o prefeito de Arambaré, ele me convidou, isto é no início do mês de março de 2002, me convidou para visitar o Barbosa Lessa no hospital em Camaquã. Ele se encontrava hospitalizado. Ele tinha estado hospitalizado em Porto Alegre e estava hospitalizado em Camaquã. E nós fomos lá visitá-lo. Quando nós estávamos chegando no hospital, a senhora estava saindo do hospital, indo em casa pegar alguma roupa, pegar alguma coisa e tal. Ele se cumprimentou no pátio. Talvez a senhora não lembre, mas eu lembro bem. E a senhora disse, não, podem ir lá que o Lessa está sozinho. Está no quarto, está sozinho, eu já volto. Aí nós fomos pro quarto, tá? Eu e o Racier, que era o prefeito, né? Irmão do cantor. E aí, nós chegamos lá e o Lessa estava acordado. E o Lessa me chamou para perto da cama dele e me disse o seguinte: me acende um cigarro. A senhora acredita nisso? E eu acendi um cigarro. Isso a senhora não sabia. Estou lhe contando aqui, estou lhe fazendo uma confissão aqui. Eu fiquei tão tocado com aquilo. Eu acendi o cigarro, ele deu uma pitada. Só uma. E ele só disse assim, tá bom. Só assim. E eu apaguei o cigarro. Tá? Isso. E aí eu creio que alguns dias depois ele faleceu. Bom, essa é uma história que pode ser triste, mas eu acho que não é triste. Porque ele deu uma contribuição importante. E ele está
Ele está enterrado em Piratinho, na terra dele. Era um pedido dele? Era um pedido dele, em Piratinho. Longe que dói, como é longe de Piratinho, mas é onde ele queria estar. Bom, a senhora mora em Porto Alegre, se estabeleceu em Porto Alegre e fica por aqui mesmo, né? Por aqui. O meu filho morava aqui e a minha filha já estava morando nos Estados Unidos, porque ela foi com um grupo de dança do tio Flor para lá. E aí ficou nos Estados Unidos. E tem 2 filhos lindos que estão na faculdade, o Caio e o André, e estão bem, felizmente, moram bem. E o Guilherme mora em Porto Alegre, aqui também. Muito bem. Nós estamos aqui encerrando essa nossa prosa, né? Com a Nilza Gonçalves Lessa. Eu queria lhe agradecer imensamente a senhora ter estado aqui conosco, ter deixado os seus afazeres, o seu artesanato que a senhora tanto ama e tanto gosta, para estar aqui conosco. Em 30 segundos, uma mensagem para a juventude que vai nos assistir. Gente, nós temos que conservar ao máximo o tradicionalismo autêntico, por favor. Está muito deturpado e eu reivindico o dia todo, quando estou no comércio, com o artesanato que eu faço, que nós tenhamos autenticidade no nosso conviver. Temos que ter autenticidade. Muito bem, um chamamento pela autenticidade. Foi uma alegria ter estado com todos, ficamos por aqui, voltamos num próximo programa.